foi adotado esse NRSF, que é o teste que mais se aproxima ao real. Então eles fizeram um teste considerando essa variação que pode acontecer, né, durante a utilização dentro do ambiente de trabalho. E aí aquele equipamento que reduzia 17 decibéis pelo NRR, por exemplo, ele hoje, né, pelo NRSF, que é o nível de redução subject fit, e aí ele tem uma atenuação de 15 decibéis. Então vejam que antes ele tinha 17 e ele caiu 2 decibéis e foi para 15 decibéis. Então o ideal quando se vai adotar um equipamento de proteção auditivo é sempre considerar o seu NRRSF. Por quê? Porque é aquele que mais se aproxima do real. Quando eu vou fazer uma avaliação dentro do ambiente de trabalho, então eu vou considerar aquela fonte de ruído que eu tenho e o equipamento que eu vou adotar, eu vou reduzir, né? Eu vou diminuir aquela fonte. Então, se eu tinha 85 decibéis e vou reduzir 15 decibéis, por exemplo, então ele vai ficar dentro do limiar seguro para estar trabalhando ali naquela fonte que está gerando acima de 85 decibéis, né? 90 decibéis, por exemplo, desculpa. Né? Então, 90 decibéis ele vai conseguir atenuar, ele vai ficar dentro do limite seguro, e aí eu vou também ter a certeza de que aqueles testes, quando eu adotei o equipamento que tinha o NRRSF, ele chegou mais próximo do real. Então eu posso garantir mais, né, com melhor segurança, que aquele meu trabalhador está realmente conseguindo atenuar aqueles 15 decibéis, tá? Porque foram consideradas aquelas variáveis. Então vamos lá ver as características dos EPIs. Então, existem dois tipos que eu já falei para vocês. O tipo concha e o tipo plug. Então, a gente deve considerar a atenuação, o conforto e a compatibilidade. Ok? Além disso, a forma de higiene. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer isso daí. Então, características dos EPIs, né? A atenuação, que eu falei para vocês, nível de redução de ruído, né, que hoje a gente não utiliza mais essa nomenclatura apenas NRR. Eu trouxe aqui para vocês para mostrar a diferença entre o NRR e o NRRSF. Tá? Então, ele foi baseado em um método de laboratório com expectativa de atenuação matemática, que é diferente daquele SF, o Subject Fit, porque ele foi feito mais se aproximando do real. O comprador adota a mentalidade de que quanto maior, melhor. E, na verdade, né, é preciso ser feito desse jeito. Então, quanto maior a atenuação, melhor vai ser para o meu trabalhador. Então, quanto mais ele conseguir atenuar, melhor vai ser aquela utilização dentro do ambiente de trabalho, porque eu vou manter o meu trabalhador, o meu colaborador seguro. Certo? Então, a atenuação na prática é diferente da teoria. E aí é que eu falei para vocês naquela questão do NRRSF. E aí não existe falta ou deficiência na motivação e no treinamento. Então isso deve ser considerado. Então, a maneira pela qual o EPI é escolhido e utilizado tem maior importância quanto à proteção do que o método utilizado para calcular teoricamente a atenuação. Então essas foram as variáveis que foram consideradas, tá, para que fosse adotado esse novo padrão de avaliação que é o NRRSF, que começou a ser adotado por quê? Se o trabalhador ele não foi treinado, se ele não tem muito interesse em colocar da forma correta, né? Então isso foi considerado, a gente precisa ver qual a forma de atenuação mais indicada e que mais se aproxime do real, porque nem sempre a prática é igual à teoria, tá? E vocês vão aprender muito isso quando vocês forem para o ambiente de trabalho. Então vamos ver agora a diferença e as vantagens e desvantagens dos dois tipos de EPIs, né? Então os abafadores e os tipo plug. Então a vantagem de se utilizar abafador. Então vocês lembram que abafador é aquele que a gente pega e coloca assim. Tem mais ou menos um aqui para mostrar para vocês, tá? Tu pode pegar aquele coisinha ali para mim? Obrigada, Tatiana. Então, o abafador que a gente coloca, né, aqui próximo no ouvido, e aí ele vai pegar toda a orelha, né, do trabalhador. Então, é só esse pedacinho, dá pra fazer tudo aí? Então, aqui tem, né, um modelo que eu vou mostrar pra vocês, né, que aqui, na verdade, é o microfone, né, que Tatiana usa de vez em quando, né, Tati? Tatiana usa de vez em quando, que ele tem um modelo semelhante a um protetor tipo concha, que é isso daqui. Né? Dá pra vocês verem aí. Esse formato aqui, então, ele tem essa parte aqui, né, que é confortável para que se adeque mais ao ouvido do trabalhador, que ele é bem fofinho, e tem uma espuma interna que vai fazer a parte da acústica, né? Então é ele que vai fazer a acústica quando se coloca no ouvido do trabalhador. Então ele tem esse formato aqui. E ele se adequa muito bem
ao ouvido, né? Tem pessoas que têm uma orelha, né, maior, né, outras menores, mas aí ele consegue se adequar da forma mais correta. Então a forma correta é que eu consiga colocar a minha orelha dentro desse espaço aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Que ele fique dentro desse buraquinho aqui, né, dessa abertura, para que ele fique devidamente encaixado, para que fique bem confortável ao trabalhador. Então, quais são as vantagens de se utilizar esse equipamento tipo abafador? Então, bora lá. Então, ele tem um único tamanho, né? Então, eu posso colocar para ouvido grande, pequeno, médio, ele vai ter adequação. Colocação rápida, é de fácil colocação. Atenuação uniforme nas duas conchas, porque quando eu colocar no ouvido, eu vou colocar as duas ao mesmo tempo, então a pressão que vai ter em um lado vai ser a mesma pressão do outro, então eu vou conseguir adequar. As partes, elas são substituíveis, então, Billy, bota aí pra mim, por favor. Então, vou mostrar pra vocês aqui o que é que tá falando que é substituível. Então, essa parte aqui, né, por fora, essa parte aqui, ela é substituível. Então, a cada 3 meses, né, mais ou menos, isso aqui é trocado, porque ela acaba ressecando com o suor, né, que fica lá no trabalhador. Então, dependendo de alguns outros, se tiver poeira no ambiente de trabalho também, isso aqui vai ficar muito duro e vai ficar incomodando e não vai ter adaptação correta ao ouvido, né, a parte da orelha aqui, essa aqui vai proteger melhor. Então, ele pode ser substituído. A espuma interna também é substituída, porque às vezes vai pegando suor, pode pegar algum germe, então ela também pode ser substituída. Então, toda essa parte aqui, ela é substituída. Então, ele pode substituir a cada 3 meses, por exemplo. Ok? São modelos variados, né? Então, existem vários modelos. Existe modelo para a gente utilizar com capacete, quem utiliza capacete. Existem modelos, né, que tem a proteção aqui, que são mais confortáveis, mais fofinhos, né, para quem é careca, por exemplo, né, que não tem cabelo, né, calvície. Então não vai utilizar aquela parte plástica direto que pode incomodar. Tem uns que são acolchoados, que podem ser utilizados. Tem uns mais bonitinhos, coloridinhos, né, para mulheres, por exemplo, que gostam de utilizar. O meu, por exemplo, é rosinha, né, para combinar com a minha blusa. Então o meu é rosa. Então tem tipos de cores diferentes que podem ser utilizados. Né? Então, e também eles são mais higiênicos, né? Então, por que mais higiênicos, professora? Porque ele não tem um método de inserção. Então, eu vou colocar aqui, eu não vou ter problema de pegar, né, nenhum germe, nenhuma cerinha, nada. Então, eu consigo adaptar ele melhor e não vai ter nada introduzido no canal auditivo. Então, é uma forma de proteção. E muitas fonoaudiólogas, elas até recomendam a utilização desse tipo de EPA, né? Equipamento de proteção auditivo. Melhor do que o plug, por exemplo, porque o abafador ele vai ter mais higiene, né? Então, pessoas que trabalham em ambientes que tem muita contaminação, por exemplo, mecânicos que trabalham, né, mexendo, manuseando graxa, essas coisas. Então, imagina, eles pegam aquele protetor pequenininho, lá com a amostra de graxa, e introduz no ouvido, né, no canal auditivo. E aí toda aquela graxa, todo aquele produto químico, ele vai acabar sendo inserido também e ele pode ter problemas lá na frente. Então, a adoção desse abafador geralmente é o mais recomendado. E aí vamos ver quais são as desvantagens, porque assim como ele tem vantagens, ele também tem desvantagens durante a utilização. Então, quais são as desvantagens de um abafador? Billy? Então, desconforto em áreas quentes. Então, pessoas que trabalham em ambientes quentes, utilizar ele, né, ele sua, transpira muito, fica aquecendo, esquenta, né, acaba achando que dá dor de cabeça, né, dá desconforto, dificuldade em carregar e guardar. Né? Não sei se vocês lembram como é o protetor plug, né? A gente trouxe, acho que no módulo passado, quem está no módulo passado que a gente falou sobre EPI, a gente trouxe e mostrou aqui, né? O plugzinho, ele é fácil de guardar em qualquer lugar você coloca. Já o abafador não, o abafador ele é grande, então não cabe em qualquer bolsa, né? Às vezes o trabalhador ele sai do ambiente de trabalho para ir almoçar, ele tem que levar aquele equipamento, se ele não tiver um armário para guardar da forma correta, porque não cabe em qualquer lugar, não cabe dentro do bolso, por exemplo, né? Então, ele tem que estar transportando. E aí tem pessoas que não gostam por causa desse manuseio, ok? Interfere no uso de outros EPIs. Poxa, professor, interfere no uso de outros EPIs? Sim. Se a pessoa utiliza óculos, né, óculos de proteção, a haste que fica passando aqui, se eu coloco o abafador, eu não posso fazer isso, porque o acoplamento não vai ser perfeito. Então, eu preciso retirar o óculos para poder utilizar esse abafador. E aí, vou estar protegendo uma área e descobrindo outras. Então, vou precisar mudar o formato do meu óculos para me adequar com aquele abafador. Então, existe essa interferência também. Pode restringir movimentos da cabeça, né? Então, como fica
né, aquela parafernália, né, toda aquela montagem, né, aqui próximo ao ouvido trabalhador, então ele dificulta um pouco o trabalho, principalmente se ele precise entrar em alguns locais que sejam de difícil acesso. Por exemplo, mecânicos, né, a gente está falando aqui que para eles seria melhor a utilização do protetor tipo concha. Mas se eles vão entrar embaixo de um carro, por exemplo, para fazer algum equipamento, ou então dentro de uma máquina, aquele equipamento ali, aquele protetor tipo abafador, o que é que vai acontecer? Quando ele precisar entrar, ele pode topar em alguma área e aí vai dificultar esse movimento. Desconforto.